Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui para vocês e novamente eu estou bem acompanhado aqui virtualmente com a Juliana Vargas, que faz consultoria jurídica no Brasil, Portugal e Reino Unido. É uma frasinha difícil de decorar, mas eu consigo. Basicamente, é uma advogada que toma conta de várias coisas, mas trabalha bastante com vistos. Eu confio os meus vistos nela, pessoas próximas, amigos, eu tudo faço com ela, deixo na mão dela, ela resolve. E a gente sempre traz um pouco de informação nova para vocês aqui com todas essas mudanças que estão rolando. E hoje a gente vai falar especificamente de algumas mudanças que aconteceram para quem está aplicando para visto de familiares e as pessoas têm o passaporte britânico. O processo britânico sempre foi um pouco mais complexo do que os europeus. Isso deixava até os britânicos um pouquinho com raiva, digamos assim, né? Mas agora, com toda essa mudança, rolaram algumas alterações temporárias, pelo que eu sei, e isso pode acabar ajudando você que está querendo aplicar para algum visto e pretende aplicar nos próximos meses, aí não sei exatamente. Mas, Juliana, fala para a gente aí o que está rolando, como é que era, o que está mudando aí, explica aí. Tá, só para dar um pouquinho de histórico aí, né, de como é que funciona isso. Então, a gente tem aqui as duas leis em vigor na Inglaterra, né, a britânica e a europeia. A europeia regulamenta todo mundo que é europeu e membro familiar europeu. E a britânica regulamenta todo mundo que tem residência permanente, né, sem ser europeu, e que tem passaporte britânico, né? Certo. Quando você é membro familiar de britânico, tá? Os vistos são muito complicados de se fazer, ao contrário do europeu, né? Que são vistos bem mais simples. E a grande dificuldade que existe nesse visto é que as pessoas precisam voltar, né? Todos os vistos da lei britânica, quase, a pessoa tem que retornar para o país de origem para aplicar, né? É verdade. Isso gera vários tipos de desgaste, né? Famílias ficando separadas por um longo tempo. Em países como o Brasil, o órgão que presta esse serviço de processamento do visto, né, não tem o melhor customer service do mundo, né? Demora bastante, o pessoal tem bastante reclamação desse órgão. Existem alguns custos adicionais, né? Além de Sem contar o passagem, voo, né? hospedagem. Exatamente, porque, por exemplo, no Brasil, quando você vai para o Brasil para aplicar, por exemplo, como esposa de britânico, né? Se você não pagar o serviço de prioridade que custa quase R$3.000, a sua decisão demora 60 dias úteis para sair. Em algumas épocas do ano, 60 dias úteis no Brasil são 4 meses, sabe? Nossa, é verdade. Nem todo mundo pode dar o luxo de ficar de férias no Brasil 4 meses, né? Então, assim, tem mães que, por exemplo, falam, não posso levar meu filho junto porque meu filho está na escola. E dela tem que ir sozinha ficar sem o filho no Brasil todo esse tempo, sabe? Então, dentre várias outras diferenças em termos de custo, de processamento, de requerimento de inglês, enfim, para a gente não fazer um vídeo muito longo, a grande diferença é que o europeu pode aplicar daqui de dentro, né? E o familiar do europeu pode, e o do britânico não pode, tá? Então, o governo decidiu, dentro de um pacote de medidas para facilitar a vida do pessoal em termos imigratórios, né? Que de forma temporária, todas as aplicações de vistos longos, tá? Que são os vistos que te dão permanência, né? Residência no país pela lei britânica, vão poder ser aplicados de dentro do país. Nossa, Tá? isso é muito bom, meu. Para quem não faz parte desse mundo, né? Talvez não entenda a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas, Sim. sabe? Mas é uma mudança muito grande, não é uma mudança que precisa ser justificada, tá? Então, você não precisa dizer, eu não consigo ir para o meu país fazer meu visto. Para todos, tá? Para você ter uma noção, eu tenho dezenas de clientes que a esposa acabou ficando ilegal, ou o esposo acabou ficando ilegal aqui, filho, enfim, por um tempo, porque não tinha coragem de ir para o Brasil, porque estava ilegal aqui, tinha medo de não voltar, sabe? Tem muitos aspectos que influenciam nisso. Então, de forma temporária, tá? O governo decidiu que quem está aplicando para esses vistos longos, né, que antes tinham que ser feitos de fora do país, agora vão poder aplicar de dentro do país, tá? Mesmo em alguns casos, se a sua permanência já tiver expirado, tá? Mesmo nesses casos, Entendi. dependendo aí das datas, eu não vou falar aqui porque tem várias datas diferentes, então acho que não faz sentido, mas dependendo da data, mesmo com o seu status expirado dentro do país, você pode aplicar para o seu visto aqui dentro, tá? Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, só para que me surja a curiosidade, é relacionado. Então, esse visto é só para quem é britânico ou se vai aplicar pela lei britânica? Por exemplo, alguém que tenha residência permanente, mas ainda não tem a cidadania britânica. Ele, na lei inglesa, ele aplicaria aqui ou teria que voltar?
vamos dar um exemplo, tá? Eu acho que fica mais fácil com um exemplo. Eu, por exemplo, sou casada com um europeu, tá? Eu fui casada com um europeu 10 anos. Aí eu peguei a minha residência permanente e me divorciei desse europeu, tá? Certo. Aí eu vou casar com uma outra pessoa brasileira, por exemplo. Eu tenho residência permanente, tá? Então, e essa residência permanente se enquadra na lei britânica. Então, eu Entendi. também dou visto pelo mesmo modelo que os cidadãos britânicos dão, né? Então, é Entendi. para quem tem passaporte britânico ou residência permanente. Ah, entendi. Nossa, isso faz uma diferença gigantesca, meu. Faz muita Só o diferença. custo da passagem, Nossa, é muito boa essa medida. E é temporária, né? É muito interessante que é temporária por causa desse problema que está rolando aí global, que a gente sabe o que está acontecendo. Esse é o tipo de problema, né? Aliás, esse é o tipo de medida que a gente espera que seja estendido, né? Nem todo mundo está muito crente, né? Que essa solução que esse problema vai acabar até maio, então espera-se que isso seja estendido por mais um trimestre, Sim. mas por enquanto até maio, tá? Então, para aquelas pessoas que estão nessa situação de aplicar para visto britânico, estão se organizando para viajar, para poder... Nossa, assim, vale muito a pena, a economia vai ser muito grande. Muito interessante. E vamos deixar bem claro uma coisa aqui antes da gente encerrar o vídeo, se é que a gente vai encerrar agora. A gente não está incentivando você sair de casa, nem fazer nada do tipo, tanto é que a gente está até fazendo os nossos vídeos por videoconferência para ficar em casa e seguir as regras aí, mas existem alguns setores e algumas áreas da sua vida que você tem que continuar tomando conta e o seu status imigratório é uma delas. Então, se você já estava pensando em aplicar para um visto, muitos dos vistos hoje são feitos virtualmente, você consegue fazer uma consulta virtual, etc. Essa é uma grande oportunidade para você aproveitar essa mudança de lei e não ter que investir o seu dinheiro em voltar para o Brasil. Estou deixando bem claro aqui para vocês não acharem que a gente está tipo, tá tudo... Calma, gente, a gente sabe o que está acontecendo, mas tem certas informações que têm que ser passadas, não é? Não, é até uma questão de lógica, né, Felipe? É uma decisão do governo. O governo está falando para você, olha, estamos liberando vocês da obrigatoriedade de retornarem para o país de origem para aplicar o visto. Apliquem daqui de dentro. Então, eles sabem que parte da aplicação é fazer biometria, então tem que sair de casa. Mas, gente, para coisa importante, né? Vamos ter um pouco de Sim. cuidado com os demais. E aí, como o Felipe falou, todas as consultas são feitas de forma online agora, né, por videoconferência. Todos os documentos são enviados de forma eletrônica. Então, o contato físico que existe é muito pouco. Exatamente. Você pode já estar, assim, querendo ou não, ainda a gente fez um vídeo anterior que respondeu algumas dúvidas, mas ainda tem coisas do governo que estão funcionando e que podem ser feitas virtualmente. Então, às vezes, em vez de você ficar travado por X meses durante esse problema aqui que está rolando, esperar para começar depois, você já pode dar início um pouquinho antes, até às vezes aproveitar de medidas como essa para facilitar o seu processo de aplicação, né? E tem uma coisa também, né, Felipe, assim, a gente tem que entender que tem um volume de gente chegando na Inglaterra sempre muito alto, né? Agora, isso deu uma pausa, então não tem aquela quantidade de brasileiros chegando da Itália com cidadania italiana, da Espanha, de Portugal, do Brasil. Então, o volume, né, de aplicações novas provavelmente vai dar uma caída. E isso talvez, de alguma forma, agilize um pouco a movimentação. Então, talvez seja uma hora estratégica de se aplicar para esses vistos para que se resolva logo, né? Sim, Porque sim, se sim, houver, de fato, o encerramento de todas as atividades dos órgãos imigratórios, aí só talvez em setembro, agosto, setembro, né? E aí atrasa a vida de todo mundo. E quando voltar, vai voltar todo mundo de uma vez, né? Esse que é o problema. Então, Com assim, certeza. no mínimo, deixe os documentos preparados aí, quem está precisando fazer alguma aplicação, certo? Uhum. Mais alguma coisa que você gostaria de adicionar, Juliana, antes da gente acabar esse vídeo? Já falei demais. Então tá bom. Pessoal, se vocês quiserem estar em contato com a Juliana, os dados estão aqui embaixo na descrição, tem o WhatsApp, tem o e-mail dela, manda mensagem lá, ela vai te responder o mais rápido possível, tentando ajudar um pouco na sua situação, tudo bem? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Aquele grande abraço. Tchau.